Até já. Senhor presidente Lazier, senhores senadores, eu gostaria de fazer um registro que considero da mais elevada importância aqui nessa tarde. No último sábado, lendo o jornal Estado de São Paulo, esse jornal que obviamente temos a certeza e a clareza da importância deste centenário veículo de comunicação brasileiro, nós nos assustamos aqui com uma manifestação do pastor Marcos Feliciano do Podemos, que fez uma crítica velada ao vice-presidente da República, o general Mourão, que tem tido uma conduta espartana como vice-presidente da República, sempre emitindo seu juízo de valor, sempre analisando os fatos do governo, na sua atividade administrativa, na sua atividade política, mas em nenhum momento entrando em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, de quem, apesar do posto de general, ele é um soldado, assim como é o presidente Jair Bolsonaro, um soldado do Brasil. E foi de uma indelicadeza inominável, quando aqui afirma que, como vice-líder, não pude ficar calado vendo o que estava acontecendo. Um vice-presidente, desde o primeiro momento, indo para a imprensa, desdizendo tudo o que o presidente dizia, minando a autoridade presidencial. O pedido de impeachment, o qual ele fez, tinha 13 páginas. E, pasmem, afirmava lá esse deputado, não é um tiro para matar, mas um tiro para o ar, de aviso, para ele saber que tem alguém olhando. Mandei recados pesados para que ele entendesse que a Casa Civil não é caserna. Eu acho que o deputado Feliciano não tem o que fazer. Essa é a minha avaliação, porque ele, na qualidade de vice-líder do governo, que tem a importância e o dever de promover a harmonia dentro do governo, ele cria uma área de ruptura. Aliás, tenta, porque não tem credibilidade nenhuma, né? Para um choque frontal entre o presidente da República e o vice-general Mourão, que é um oficial de escola de altíssima capacidade, que chegou ao último posto do generalato. Então, eu não poderia aqui... aliás, ainda se oferece para ser o vice do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ou seja, se o presidente não tivesse numa condição interessante na condução do país, trabalhando bastante, com muitos avanços, talvez ele nem ouvidos desse ao presidente. Mas é assim, né? Às vezes as pessoas, a sua vaidade é superior à atividade que exerce. E eu realmente queria deixar aqui essa minha insatisfação em ver que este comentário, ele foi um comentário, no mínimo, infeliz, para não dizer irresponsável, né? Acho que o deputado Feliciano, ele não tinha nenhum motivo para fazer deste comentário, talvez até para ele, um cavalo de Troia. Então, acho que o tiro saiu pela culatra, porque dentro dos seus próprios aliados na Câmara dos Deputados, ele recebeu uma veemente crítica. Eu não poderia também deixar hoje, senhor presidente, de dizer que completa uns 6 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro, com seus erros, com seus acertos, mas diria sempre na vontade indomável de fazer, na verdade, do seu governo, não um governo de promessas, mas um governo que possa estar alinhado com tudo aquilo que a população brasileira sonha, tudo aquilo que a população brasileira anseia. E tem dado realmente testemunho pelo seu jeito jeitoso, pelo seu jeito muitas vezes até imutável. Não se muda o DNA das pessoas, e esse é o estilo do presidente ao longo de todos esses 30 anos de vida pública, né? Como já disse, como qualquer um de nós, como aqueles presidentes que por aqui já passaram, com os seus defeitos e as suas qualidades, mas de uma forma que é irretocável. Ele está procurando cumprir
tudo aquilo que ele falava ao longo da sua campanha. E eu gostaria de citar aqui, apenas nesses 6 meses de governo, alguns fatos, como o recente encontro que teve do G20 no Japão, onde o acordo do Mercosul com a União Europeia é um avanço enorme para o nosso país. Sabemos que as dificuldades elas estão ao longo do caminho, mas um avanço desse vai fazer com que esse tratado de livre comércio, que tem um potencial enorme para acelerar o desenvolvimento econômico do país, ele venha efetivamente a acontecer. Outro tema que não pode ser esquecido é o trabalho que o presidente tem desenvolvido, muitas vezes com críticas, com incompreensões, mas o mais importante, o basilar foi feito, foi ter a coragem de apresentar a reforma da Previdência para que o Congresso pudesse se debruçar e, logicamente, definir essa questão que é fundamental para a vida social, econômica e política do nosso país. Também é considerada uma vitória a aprovação da medida provisória que cria o programa de revisão dos benefícios do INSS. Introduziu também, de uma forma cuidadosa, silenciosa, sem muita pirotecnia, o que fariam diferente os seus antecessores, o pagamento do 13º salário para o Bolsa Família, o que para nós, mortais, que temos posições de destaque, talvez não represente muito, mas aqueles que vivem tangidos pela sorte, pelas suas necessidades, e são aos milhares, aos milhões desse país, o pagamento do 13º salário do Bolsa Família vai realmente ajudar bastante aqueles que tanto precisam. O presidente Bolsonaro também enfrenta o lobby dos 5 bancos oligopolistas e cria a Simples do Crédito, que serão 10 mil mini-bancos competindo com os grandes. Corta bilhões de propaganda estatal, que era a forma de governos anteriores comprarem, muitas vezes, ou terem o beneplácito da imprensa, numa prática totalmente antidemocrática e totalmente inconstitucional. Exige da Petrobras, nesses 6 meses, que corte despesas calculadamente em torno de 8 bilhões de reais, o que vai, na verdade, servir para reinvestimento nessa empresa que é de todos nós brasileiros. Foi o primeiro presidente eleito sem o fantasma do Caixa 2, sem enormes gastos de propaganda, sem compra de votos. O presidente mostra que é possível, sim, se eleger sem o vírus corrosivo da corrupção. Colocou vários militares como ministros selecionados ao longo de 30 anos e que, me referi há poucos momentos, lá atrás, o deputado Feliciano, refiro-me diretamente ao seu nome, critica os militares que estão aí, dando, na verdade, visibilidade, segurança e, acima de tudo, respeitabilidade ao governo. Tudo isso tem que ser contabilizado nesses apenas 6 meses, nesses poucos dias ainda de governo. Estabelece o decreto regulamentando os critérios, o perfil profissional e os procedimentos gerais na ocupação de cargos em comissão, que são fundamentais para levar os bons gestores a todos os órgãos que compõem o governo. No primeiro dia do governo, aumentou o salário mínimo espontaneamente, sem greves e discussões, e sem capitalizar para si num discurso, quase sempre o discurso de 1º de maio. Outro ponto interessante que deve ficar como registro, minha gente, telespectadores brasileiros, ouvintes da Rádio Senado, ajuda o turismo, dispensando o visto de entrada do Brasil para canadenses, australianos, japoneses e norte-coreanos e norte-americanos, que foi criticado aqui, senhor presidente, e que, só para se ter ideia, nesses últimos 3 meses já aumentou quase 15% o número de turistas desses 4 países, Canadá, Austrália, Japão e Estados Unidos. Portanto, uma decisão absolutamente correta. Aliás, o turismo é um grande gerador de emprego.
O turismo, como todos sabem, e o Brasil é gigantesco em alternativas, seja no ecoturismo, seja no turismo de aventura, seja acompanhando o Rio de Janeiro, a Amazônia brasileira, enfim. O Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas por ano. Pasmem, apenas a Torre Eiffel, em Paris, recebe 9 milhões de turistas por ano. Então, essa é uma decisão correta, pensada, cuidadosamente estudada e que vai, obviamente, gerar emprego e renda para o nosso país. Reduz a invasão de terras, que inibiam novos investimentos no setor agrícola, de 43 invasões por ano até 2018. Reduziu para apenas uma invasão de terra em 2019. Portanto, acho que estamos no caminho certo. Controla a indústria de multas do IBAMA, que chegou a 4 bilhões de reais por ano. 36 bilhões em 8 anos. E sufocava a agricultura, o pequeno, o médio, o grande produtor rural desse país. Portanto, essa foi uma ação que está estimulando a produção agrícola. A gente verifica, o meu estado, por exemplo, lá no norte do país, no hemisfério norte praticamente, hoje, os pequenos, os médios produtores já têm vontade de ir para o campo trabalhar, porque o IBAMA, que era esse grande carrasco, ele, na verdade, está com as suas garras contidas. Inicia a desestatização da Eletrobras, permitindo novos investimentos nos maiores gargalos da nossa economia, que é a geração de energia, como no meu estado especificamente. O estado que é o único desse país que não está ligado ao sistema nacional, o estado de Roraima, mas que agora, por decisão do presidente da República, reunindo o Conselho de Defesa, entendendo que a nossa localização geopolítica e geoestratégica, ela é fundamental para atender essa demanda enorme, essa demanda reprimida que inibe o desenvolvimento do estado de Roraima. Agora sim, dessa vez, o Leão de Tucuruí irá ligar Roraima decididamente, por determinação do presidente Bolsonaro, ao sistema energético nacional. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós entendemos que esse é um momento muito rico da vida desse país. Claro, nós sabemos que política é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Nós sabemos que tem direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, mas o povo brasileiro não quer saber de direita, de esquerda, de centro-direita. O povo quer saber de resultados, quer saber da panela cheia, quer saber que, na verdade, seus filhos não passam fome, querem saber que na escola eles têm merenda escolar, querem saber que seus filhos, eles efetivamente podem ter segurança quando saem de casa e ir para a sua escola. Aliás, a propósito, gostaria de dizer, nobre presidente, Vossa Excelência, que pela idade, pela experiência, pela postura absolutamente cartesiana nos seus discursos e na sua compreensão do macro da política, sabe, vejam, apenas por respeitabilidade, caiu em torno de 25% nesse primeiro semestre o número de assassinatos nesse país e crimes bárbaros. Por quê? Porque de uma forma ou de outra nós estamos vendo que há uma inibição em relação à ação do Estado brasileiro. E isso aí é muito importante, porque quem ganha com isso são as famílias, que têm realmente a sua proteção e a proteção do Estado, que é um dever do Estado e é um direito do cidadão, está lá cravada na Constituição. Portanto, são ganhos. Tem erros? Claro que tem erros. Tem desacertos? Claro que tem desacertos. Mas o que é basilar, na minha compreensão, é que a política pregada pelo presidente Jair Bolsonaro lá atrás, ela na verdade não tem se afastado 1 milímetro daquilo que ele na verdade acredita e que nós sabemos que com um ajuste, com uma bússola às vezes melhorando o seu ponto norte, na proa norte, nós haveremos sim efetivamente de ver esse país
voltar a ter a esperança, voltar a se desenvolver, voltar a gerar o emprego e a renda que a população brasileira tanto necessita. Nós sabemos que aí se fala todo dia em 14 milhões de desempregados, mas isso não foi produzido pelo presidente Jair Bolsonaro. Quando ele chegou no governo de dia 1º de janeiro de 2019, lá já estavam esses milhares e milhares e milhões de desempregados. Mas isso são problemas conjunturais. Criticar os governos anteriores para quê? O que é que vai resolver? Nada. Temos sim que agora uma política correta, com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, com a reforma política que é fundamental e necessária para acabar os abusos, e essa é importante sim, nós possamos ter, obviamente, o país entrando no eixo do desenvolvimento. Então, senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela paciência, mas não poderia deixar aqui, desta tribuna de hoje, comemorar os 6 meses de governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima. Como orador inscrito, tem a palavra, Sua Excelência, o senador Rogério Carvalho, do PT do estado de Sergipe. Pega um pouco aqui. Estou começando a falar agora.